Então vamos lá, Alexandra. Explica para nós a questão da concepção da abordagem do RRI e o que ela vem trazendo embutida de novo, inclusive, né, e de inovação para um trabalho científico e para uma formação mesmo de profissionais ou mesmo uma formação cidadã, que é o que nós temos aí, né? Isso mesmo, a proposta deste termo criado pela Comissão Europeia, pela União na Europa, é realmente garantir que todo o processo de desenvolvimento científico, avanços tecnológicos, eles estejam direcionados para a sociedade. E de uma forma que esse processo tenha a participação de vários atores, aliás, dos 5 representantes da sociedade, que são os gestores de políticas, a educação no modo geral, comunidade educacional, também os profissionais empreendedores, que garantem a economia, geram um processo sustentável, os cientistas que trazem a inovação e o cidadão. Então, quando tem todos esses atores no processo, é uma forma de garantir a ciência com e para a sociedade. E é interessante também, em termos de concepção, lembrar que é uma forma diferente de ver como a ciência é construída, a política, a educação, não só pela participação, mas pela a importância de visualizar um futuro desejável, quando tem toda a sociedade ali no processo. Isso é um aspecto muito importante. Então, nesse sentido, quais são as dimensões do RRI? Muito bem, nós temos 6 dimensões. Então, primeira é a governança, né? De estar envolvido aí a gestão política no processo. A ética, que claro que é a base, né, da inovação e responsável. Aí nós temos o engajamento público, como eu já disse, a participação de todos os atores, igualdade de gênero e a ciência, a educação, né, educação científica e o acesso aberto. Então temos aí essas 6 dimensões que o profissional precisa levar em conta no processo de pesquisa e inovação. Bom, e avançando um pouco mais na compreensão do RRI e considerando essas 6 dimensões, que habilidades estão envolvidas? Muito bem, nós temos 10 habilidades. As 5 tradicionais, que eu diria, elas têm uma base no trabalho de John Dewey e de vários outros teóricos que trabalharam com habilidades de pesquisa e investigação científica, que é a capacidade de fazer questões, de buscar dados, fazer análise, apresentar esses dados através da comunicação, justificar com base em evidência. Então esse é um processo, é um ciclo da pesquisa que todos nós estamos por dentro. Mas no RRI nós temos que identificar aí os riscos, né? Examinar as consequências, o uso da ética, que é importante, interrogar as fontes, principalmente porque não só a questão do fake news, mas identificar se as fontes científicas, se elas têm a qualidade, o rigor necessário, e fazer críticas e justificar com base em evidência. Então isso é fundamental no processo. Muito bom, excelente. E quando nós pensamos então na formação profissional, não só na formação do profissional professor, mas pensando de uma maneira mais aberta, a formação de profissionais de diferentes áreas de conhecimento, inclusive o professor, claro. Como é que o RRI pode ajudar nesta formação profissional, sobretudo quando estamos pensando e vivendo numa cultura digital? Ótimo. Primeiro, lembrando que o RRI é uma forma, é uma abordagem de maximizar que toda a pesquisa científica, a inovação que nós todos estamos realizando através dos nossos trabalhos, né, o próprio processo de um doutorado ou até mesmo
estágio, que você tem aí um estudo, teoria e prática, né? Então, essa relação dentro do processo de pesquisa, ela é maximizada quando você tem aí o olhar para a sociedade, para todos esses atores que estão envolvidos no processo da sua pesquisa. Então, você, com as lentes do RRI, você está maximizando os benefícios e você está minimizando os riscos no decorrer do processo. É um grande benefício. O outro é que, ao trabalhar com RRI, você está praticando aquelas 10 habilidades que envolvem qualquer área do conhecimento. E é uma forma de observar como a ciência e a tecnologia, inclusive as políticas e o próprio processo de educação, ele é diferente, é um olhar diferenciado quando você observa que é um processo participativo, primeiramente, é um processo que visa lidar com as incertezas, né? Tem toda a resiliência, antecipar esses riscos e vislumbrar, né? Preparar-se a própria sociedade dentro da ciência, com e para ela, um futuro desejável, um futuro sustentável, que aí é uma amplitude muito maior. Você podia dar exemplo de alguma prática? Sim, eu posso dar uma prática, sim. Aconteceu um encontro muito interessante quando eu fui em Bruxelas, que é onde tem a sede da Comissão Europeia, e eu tive a oportunidade de encontrar com a vice-presidente da Nestlé, e ela estava no evento de pesquisa e inovação responsável. E foi aí que a presidente, eu perguntei para ela como que a Nestlé está utilizando o RRI, tá? E ela disse que, por exemplo, que todo produto que a Nestlé ela desenvolve, logo do começo, ela já procura incluir, né, os diferentes atores da sociedade. E principalmente ela utiliza tecnologia para identificar quais são os riscos, né, e as consequências de todo o processo de desenvolvimento de um novo produto. Por exemplo, se o produto é um chocolate novo, ou o próprio leite materno, vai envolver as mães, a família, vai envolver os cientistas, mas vai também compreender, examinar qual é o impacto para o meio ambiente. Então, qual que é o consumo, os recursos necessários, quais são as consequências, né, ao envolver pessoas e outros, eu diria, produtos, matérias-primas, lembrando que os recursos são limitados e para uma grande escala. Então, quando os profissionais estão envolvidos, eles estão por dentro dessas habilidades, eles conseguem de uma forma muito mais responsável antecipar e elaborar estratégias para tanto, como eu já disse, né, maximizar os benefícios e minimizar os riscos. Mas os valores que estão também, os valores são importantes, que é a ética, a igualdade, a inclusão. Então nós trabalhamos aí com as 3 dimensões, que eu digo da sustentabilidade, né, que é o meio ambiente, a economia e o lado social, a inovação social. Muito bom. Nós poderíamos dizer, então, que o próprio trabalho com a abordagem RRI, ele fomenta a formação de todas as pessoas, de todos os participantes desse processo. Sim, até porque uma das dimensões, como eu disse, não é a educação científica. Nós temos que preparar a sociedade para uma visão muito mais crítica. E a visão crítica, né, as literacias científicas envolve as digitais. Porque para participar de um processo de inovação em escala, as tecnologias, o próprio meio digital, as redes são importantes, porque é a única forma que você tem de atingir um número maior. E não só durante o processo do início, né, de você fazer as suas consultas, de você examinar, identificar aí, eu diria, em pesquisas exploratórias e até mesmo a própria implementação da pesquisa, mas depois no final, nos resultados.
quando você vai comunicar e você vai compartilhar os benefícios ou até mesmo as recomendações em termos de limitações da pesquisa, que é até uma parte importante quando estamos finalizando o nosso próprio estudo, indicar as limitações. E nós precisamos comunicar às pessoas, não é? Comunicar ali quem participou da pesquisa, que é a devolutiva dos resultados, mas a própria sociedade, ampliar, porque aí o processo ele recomeça com novas problemáticas e aí a ciência vai avançando, né? O estado da arte. Certo. Então é um processo de investigação e formação numa perspectiva de educação aberta para todos o tempo todo. Isso, até porque um dos outros conceitos que a Comissão Europeia está agora destacando é a escolarização aberta, porque através da escolarização que tem a parceria de vários atores na educação de pequeno, quando eu falo de pequeno eu estou falando da escola básica. Todos os nossos projetos que eu estou agora envolvida, eles estão focando não só a formação de professores, como também de profissionais, porque eles estão envolvidos no processo e nós temos que fazer parceria com eles, mas da comunidade educacional, porque estamos preparando o cidadão mais crítico, mais consciente e também político, porque ele está participando de um processo de transformação, que é para um mundo melhor, realmente mais sustentável, né? Um futuro desejado. Muito bem, eu agradeço muito. Certamente esse diálogo deve continuar, se expandir para outros espaços e que vamos convidá-la para participar de outros diálogos com o nosso grupo. Obrigada. Eu que agradeço e estou aberta e com certeza nós vamos continuar aí as nossas conversas, seja através do espaço digital e quem sabe presencial. Obrigada.